Olá, tudo bem? Eu sou Rosana Braga do Fórmula do Amor e há alguns dias eu gravei um vídeo contando para vocês que tinha dado uma entrevista para o programa Mais Você, da Ana Maria Braga. E também prometi que depois iria contar mais sobre o conteúdo dessa entrevista. Bom, a entrevista foi ao ar essa semana que passou e eu tô aqui para contar sobre o conteúdo. A entrevista foi sobre uma pesquisa, um estudo que o Adam Grant, que é um professor de administração americano, tem feito, onde ele classifica as pessoas em 3 tipos. Ele diz que as pessoas podem ser do tipo tomadoras, trocadoras ou doadoras. Acontece que mesmo tendo feito esse estudo, essa pesquisa para a área de administração de pessoas, o conceito terminou se encaixando muito bem para a área de relacionamento afetivo e foi por isso que a produção do programa me procurou. Porque a ideia é a seguinte, as pessoas terminaram concluindo que nos relacionamentos também os casais se comportam, os casais não, na verdade, ou um ou outro se comporta como um tomador, um trocador ou um doador. As palavras são bem diretas mesmo, é isso que elas significam. Um tomador seria aquele que sempre quer mais, que sempre pede, que sempre exige, é o famoso egoísta, né, que a gente costuma adjetivar, uma pessoa que está sempre tomando do outro, querendo mais do outro. E na relação a gente sabe que muitas vezes a gente encontra casais que um dos dois funcionam assim. Os trocadores seriam aqueles que fazem em troca de, que, ok, eu te dou amor, eu te dou carinho, desde que você também me dê amor e carinho. Ele classifica esse tipo de pessoa como aquelas que medem o que estão fazendo. Então, eu te dou mais se você me der também, e se você não me der, eu também não dou. Mais ou menos como aquelas crenças limitantes, né, que eu costumo contar na minha palestra sobre o poder da gentileza, que é olho por olho, dente por dente, só sou educado com quem é educado comigo. A ideia do Adam Grant é essa. Já no tipo de pessoas doadoras, são aquelas que se dão demais, que fazem tudo pelo relacionamento, que querem que dê certo, que se esforçam, que se dedicam, que são super afim de fazer rolar. E aí a gente desenvolveu um pouco mais esse assunto no seguinte sentido. Vamos ficar aí nessa ideia primeiro dos tomadores. Em geral, os tomadores só encontram espaço com os doadores. Ou seja, o doador está muito interessado em ser amado, muito interessado em fazer com que o outro goste dele. Em geral, são pessoas que não têm uma autoestima legal, que são inseguras, ou seja, elas estão sempre querendo provar para o outro que elas merecem ser amadas. E esse outro, em geral, é um tomador, porque um trocador não ficaria muito bem nessa situação e um outro doador também não se encaixaria, 2 doadores não funcionariam muito bem. Mas aí qual é a questão? O trocador. Eu não concordei muito com a definição do Adam Grant, porque eu acho que trocador poderia ser olhado de uma forma mais positiva. Não no sentido matemático, não no sentido de ficar medindo o que você dá e o quanto você recebe numa relação, mas sim no sentido de reciprocidade. Porque eu não acredito numa relação de mão única, onde só um ama ou só um se dedica para fazer dar certo. Eu acredito que tem que ter uma via de mão dupla, onde os dois se dedicam, onde os dois estão a fim de fazer dar certo. Senão, a gente vai cair numa relação de extremos, um doador e um tomador. Mas aí ele traz um conceito interessante que é do doador consciente, que eu chamaria de trocador. Mas enfim, a ideia é a seguinte. O objetivo numa relação é sim você se dar, é sim você se dedicar sem ficar medindo o quanto o outro está se dedicando, ou seja, fazer a sua parte. Mas qual a diferença do doador consciente e do doador inconsciente? O doador inconsciente é aquele que dá porque quer ser amado, porque ele não acredita, não confia nas suas qualidades, no seu merecimento, e aí ele fica fazendo de tudo, até se submete, não respeita seus próprios limites, não se questiona sobre o que realmente quer, porque o único objetivo dele é agradar o outro, esquecendo até de agradar a si mesmo. Mas o doador consciente seria aquele que sim se reconhece na relação, reconhece o seu espaço, reconhece os seus limites, os seus desejos, mas também está muito a fim de fazer essa relação dar certo. Ou seja, vai se dedicar, vai se empenhar, vai olhar para o outro, vai ouvir o que esse outro quer e vai se manter disposto a ceder, a
a buscar o equilíbrio na relação, a fazer, enfim, essa relação valer a pena. Então, a ideia do Adam Grant é o doador consciente, o que eu também concordo plenamente com esse conceito, mas também poderia chamar de trocador aí para facilitar. Mas, gente, qual é o grande objetivo da gente trazer esse tema, colocar em pauta e discutir? Que é justamente isso, a gente se questionar de que forma você tem se colocado nas suas relações. Você tem sido um tomador, que é aquele que está sempre pedindo mais, não reconhece o que o outro faz, está sempre insatisfeito, age pensando somente em si mesmo, não olha para o outro, enfim, um verdadeiro egoísta, como a gente popularmente chama. Ou você tem sido trocador no sentido de ficar medindo aquilo que você faz, comparando o tempo todo, eu te dei isso, mas você não me deu em troca, enfim, ficar transformando a relação numa questão matemática. Ou você tem sido um doador inconsciente ou um doador consciente. Eu acredito que nos últimos tempos o tipo mais comum termina sendo esses que estão nos extremos, ou um doador inconsciente com um tomador, ou você está numa dessas posições extremistas. E isso é muito perigoso, porque não dá certo, gente. Uma relação desequilibrada, onde um dá de mais e o outro dá de menos, tende a um dos dois se cansar. E sabe o que é mais interessante? A gente costuma acreditar que quem vai se cansar primeiro é aquele que se dá demais, aquele que faz tudo pelo outro e não é reconhecido, não recebe nada em troca. Não tem reciprocidade na relação. Mas, por incrível que pareça, em geral, quem vai embora, quem se cansa da relação é o tomador. É aquele que recebe demais, porque ele termina ocupando esse lugar de sempre insatisfeito e num determinado momento ele vai chegar à conclusão de que o outro não foi suficiente e aí ele vai embora. E daí a gente pode tirar várias conclusões. Primeiro, porque quem se dá demais realmente não tem uma autoestima legal e de uma forma ou de outra, inconscientemente, termina convencendo esse tomador de que não merece mesmo ser amado e aí esse tomador vai embora. Ou esse tomador vai sugar de um outro doador, porque ele já sugou completamente esse doador com quem ele ficou um tempo. Ou mais interessante, gente, cai naquela situação em que ele vai embora e aí o tomador vai embora e aí se dá conta do que perdeu. E fica arrependido amargamente e tenta voltar. E aí, aquela baita confusão. Em geral, o doador já ganhou alguma consciência e não quer mais retomar essa relação, porque percebe que não tinha nenhuma reciprocidade, que não estava ganhando nada. Ele só não tinha condições ou autoestima ou segurança suficiente para romper, para terminar. E aí esperou o tomador terminar, mas aí não quer mais voltar. Só que a grande questão para esse doador inconsciente é: cuidado para não repetir a mesma dinâmica na próxima relação. Cuidado para não entrar de novo num encontro, numa relação onde vai fazer de tudo para ser amado porque não confia em si mesmo, porque está com a autoestima baixa. Nesse caso, é muito melhor você primeiro investir em si mesmo, primeiro investir na sua autoconfiança, para depois começar uma relação. Enfim, no final das contas, a gente está falando de consciência. Consciência, autoestima, muda tudo. Autoconhecimento. Essa é a dica, esse é o tema que eu tinha prometido que ia deixar aqui para você. Se você curtiu, curte aí, se inscreve no nosso canal do YouTube, faz o seu comentário, ele é sempre bem importante para a gente saber se o assunto é o que você está querendo ouvir, ou faz a sua sugestão. E também compartilhe o vídeo se você acha que alguém pode se beneficiar com isso que eu acabei de dizer. Um grande beijo e até o próximo vídeo.